Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra que ela se encontra no livro de Salmo, no Salmo 13. E a Bíblia vai dizer assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tereis inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vemos que essa mensagem, o salmista ele já inicia questionando ao Senhor, que até quando ele vai viver aquela situação, até quando ele vai viver essa inquietação, ele vai viver esse sentimento de abandono, de que Deus não está vendo ele e que Deus não está o ouvindo, que Deus não está o atendendo. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor e vivemos situações que parece que Deus não está nos atendendo, parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus não está nos ouvindo. Mas o que Deus ele faz em nós é nos fazer lembrar de tudo que ele já fez na nossa vida, em tantas situações que ele já nos deu o livramento, que ele já derramou a graça dele sobre a nossa vida. E nós que temos que recobrar essas coisas e saber que Deus ele está cuidando de nós. Apesar do silêncio, apesar de não estarmos vendo o agir de Deus, nós sabemos que ele está cuidando em todo o tempo. Mas a gente vê que o salmista ele diz que ele está se sentindo esquecido. Ele está sentindo que Deus não está olhando para ele. Mas pelo contrário, Deus continua olhando para nós. Não é porque nós não temos visto o agir dele que ele não está agindo. Pelo contrário, ele continua agindo da forma, do jeito dele, no tempo dele e na hora dele. E nós temos que ter paz no nosso coração e saber que Deus ele não nos abandona, e saber que Deus ele não nos deixa. E aí fala assim no versículo 2: Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Quer dizer, ele estava vivendo a luta, vendo a batalha, vendo a guerra acontecer, e ele estava se sentindo pressionado, ele estava se sentindo angustiado, ele estava se sentindo inquieto, porque o inimigo estava avançando e ele estava se sentindo angustiado, como se Deus não estivesse agindo em favor dele. E aí ele diz no 3: Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário eu dormirei o sono da morte. Então ele estava aguardando o quê? A resposta de Deus. A resposta não veio na hora que ele queria, na hora que ele gostaria, mas Deus estava continuamente cuidando dele. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando de nós. Que nós venhamos aguardar a resposta de Deus continuamente, com paz no nosso coração, saber que ele está ao nosso favor. E ele diz assim que ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. A Bíblia vai dizer assim que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Quer dizer, ele estava tão aflito que ele não estava enxergando o caminho do Senhor, a vontade do Senhor. Aquela situação que ele estava vivendo já estava deixando ele cego. Ele fala, do contrário, se o Senhor não iluminar, se o Senhor não me mostrar, se o Senhor não trouxer a paz no meu coração nesse momento que eu estou passando, eu dormirei o sono da morte. É o que ele estava vivendo naquele momento, pedindo o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas é interessante que no 4 ele já diz assim: os meus inimigos dirão, eu o venci,
e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Aí no 5 ele diz: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quer dizer, Deus não respondeu ele de imediato como ele esperava. Existem situações que Deus logo vai nos responder. Existem situações que Deus não vai responder no tempo que nós estamos esperando, aguardando. Mas ele se lembrou do quê? Do amor de Deus. Quando estivermos vivendo momentos assim, nós temos que nos lembrar do amor de Deus. E saber que quantas foram as situações de aflições, de dores, de desânimo, de tristeza que vivemos, de abandono, de solidão, e Deus não nos abandonou. E Deus não nos deixou. Ele diz que eu, porém, confio em teu amor. Confia no amor de Deus, no cuidado de Deus, no zelo de Deus. E o meu coração exulta em tua salvação. Eu me alegro na tua salvação. Eu me alegro no teu socorro. Eu me alegro em tudo que o Senhor já fez. Em tudo que o Senhor é para mim. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quer dizer, eu quero voltar, Senhor, a cantar a Ti. Eu quero voltar a me alegrar. E eu sei que nessa batalha que eu estou vivendo, o Senhor vai me dar mais uma alegria, mais uma felicidade de ver o Teu agir, de ver a Tua graça sobre mim, de ver a Tua misericórdia. Isso é reconhecer que nós não conseguimos pela força do nosso braço, que nós dependemos de Deus para tudo. E que Ele é o nosso livramento, Ele é a nossa proteção em todo o tempo. Que nós venhamos crer e esperar nele. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer. Que nós venhamos, meu Pai, nos lembrar de Ti em todo o tempo. Em meio medos, angústias, aflição, aquele sentimento, meu Pai, de abandono, ou até mesmo que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, que caia por terra. Porque nós sabemos que o Senhor não nos deixou, o Senhor não nos abandonou. Que venhamos prosseguir com retidão, com fidelidade, que venhamos honrar o Senhor em todo o tempo, Pai. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, e assim como o vaso, meu Pai, é aperfeiçoado na mão do oleiro, assim sejamos nós aperfeiçoados nas Tuas mãos. Que venhamos crer, meu Pai, no Senhor, crer no Teu amor, na Tua salvação. E crer que o Senhor é um Deus que está perto em todo o tempo, que o Senhor não mudou, o Senhor é o Deus que permanece o mesmo. E assim nós Te agradecemos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.